Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Biologia. Essa é a nossa primeira aula da segunda unidade. Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre os cromossomos sexuais e os seus genes. Bem, até agora, tudo o que estudamos em genética tinham algo em comum. As características sempre dependiam do tipo de alelo que herdava, independente de ter sido transmitido pelo pai ou pela mãe. Há casos, no entanto, em que a herança da característica parece depender do sexo do progenitor, que transmite o gene, e também do sexo da criança, que recebe o gene. Como assim, professor? A gente trabalhou, então, a gente começou lá falando da primeira lei de Mendel, que falava da cor da semente, do tipo da semente. Depois começamos a trabalhar com relação aos seres humanos, o albinismo, por exemplo. Albinismo é aquela característica que tem nos seres humanos que tem total ausência de pigmento. Porém, o fato da pessoa ser albina independia se ele recebia o gene do pai, se ele recebia da mãe. Agora, iremos trabalhar com aquelas características que são relacionadas ao sexo, ou seja, tem certas coisas, certas anomalias ou certas características que só podem ser passadas através do pai. Outras características que só podem ser passadas pela mãe. Tem características que o pai vai passar e só o filho, o homem, vai herdar e vai apresentar essa característica. Mas antes da gente ver sobre isso, eu quero passar uma cena de um filme, que esse filme vocês vão ter que assistir essa semana, que é o filme chamado de O Óleo de Lorenzo. Esse filme retrata sobre uma anomalia que tem uma criança, a criança do filme Lorenzo, apresenta uma anomalia chamada de adrenoleucodistrofia, que tem como símbolo ALD. Vamos ver um pouquinho, só essa conversa aqui, onde o médico explica para os pais que a doença que o filho tinha dependia exclusivamente do gene que a mãe tinha transmitido. E enquanto isso, vamos providenciar uma consultoria genética. Dr. Nicolás, é altamente improvável que tenhamos mais um filho. Não. As suas irmãs e as filhas delas, bem que podem ser portadoras. Precisamos examinar todas. Só minha família, mas e a dele? Não. A ALD só é transmitida pela mãe. Mas pensei que tinham entendido tudo. Nós sabíamos que era genético, mas nós supomos que fosse a combinação dos nossos genes. Isso acontece em outras doenças hereditárias, mas a ALD só é transmitida pelos cromossomos femininos. Me desculpe. Está dizendo que Lourenço recebeu isso diretamente de mim? Bem, no sentido que a ALD é ligada ao sexo, sim. Ela passa de mãe para filho. E como eu peguei isso? A mulher recebe da mãe dela. Mas se eu herdei o defeito, por que é que eu não tenho doença? A mulher é só a portadora, nada mais que isso. Mas a cada concepção, ela tem uma chance de 50% de transmitir o defeito. E quando isso acontece, é o tipo mais cruel de loteria genética. Loteria? Sim, é uma palavra ruim. Eu uso porque é tão arbitrária, entende? Ninguém tem a culpa. Se a mãe de Micaela tinha essa coisa, a mãe da mãe dela, por que ninguém avisou a gente? Imagino que se analisasse a árvore genealógica, você... Mas lembre-se, muito pouco tempo atrás, essa doença nem tinha um nome, senhora O'Donnell. A senhora já tem muito com que se preocupar sem... A senhora não tem nada que mereça condenação. Obrigada. Vamos. Perceba então que nessa conversa vocês vão entender um pouco essa história toda ao assistir o filme. Mas nessa conversa o médico deixa bem claro que aquela doença que o filho desse casal tinha veio exclusivamente do gene da mãe.
e que era transmitido de mulher para mulher. Porém, só os filhos homens apresentava, que na verdade as filhas mulheres também pode apresentar, mas é um caso extremamente raro. Mas vamos entender o que é o cromossomo sexual. Nos seres humanos, galera, a gente tem 23 pares de cromossomos. Os 22 primeiros são chamados de cromossomos autossômicos, ou seja, ele vai ter características, vai ter informações para determinada característica, tanto no cromossomo, no gene que vem da mãe, tanto no gene que vem do pai. Então foi aquilo que a gente já estudou até agora. Porém, o 23º par, que é esses aqui, eles vão ser diferentes. Você tem o par que a gente chama de XY. Esse par aqui é do homem e o X é da mulher. Professor, eu fico vendo esse símbolozinho aqui, mas nunca consigo diferenciar o que é homem e o que é mulher. Bem, esse símbolo é um símbolo grego que representa aqui, ó, o círculo com a seta para cima representa o deus Ares, que é o deus da guerra. Imagine um escudo com uma lança atravessada. Esse outro símbolo, que é o círculo com meio que uma cruz invertida, representa a deusa Artemis, a deusa da beleza. E isso é um espelho. Imagina o espelho. Então, a partir de hoje, vocês nunca vai errar. O círculo com a flecha representa um escudo e uma lança. O círculo com uma cruz invertida representa um espelho. Então, como eu falei, os cromossomos, tanto da mulher como do homem, os 22 primeiros pares são iguais. Porém, o 23º é o par que vai determinar o sexo do indivíduo. Ou seja, quando eu tenho um par de cromossomos XX, eu vou ter o quê? Mulher. Quando eu tenho um par de cromossomos XY, eu vou ter o homem. E como é que isso vai acontecer? Bem, eu falei para vocês que o pai vai ser X e Y. A mãe vai ser X e X. Então, quem é que vai determinar o sexo do filho? Quem determina o sexo do filho é o pai. Se fosse só pela mãe, só nasceria mulher. Aí, ó, como o pai tem X e Y, ele pode produzir dois tipos de espermatozoide. O espermatozoide carregando o cromossomo X e o espermatozoide carregando o cromossomo Y. E a mãe? A mãe só pode produzir um único óvulo, o óvulo que tem o X. Bem, se for o espermatozoide com o cromossomo X que fecundar o óvulo, vai ter o quê? O X que é da mãe, com o X que veio do espermatozoide, que vai gerar uma menina. Se for o cromossomo Y que penetrar o óvulo e fecundá-lo, vai ter o X, que é da mãe, o Y, que veio do pai. Aí, nesse caso, vai ter um menino. Então, o que vai definir o sexo do bebê é sempre o pai. E isso, gente, no caso dos mamíferos. Aqui eu estou trabalhando como se fossem os seres humanos. Então, quem define se o filho de um homem com uma mulher vai ser um menino ou vai ser menina é o pai. Tá? Então, se o pai for o espermatozoide carregando o cromossomo X que fecundar o óvulo, vai ser o quê? Menina. X da mãe, X do pai, menina. Se for o espermatozoide Y, vai ser menino. X da mãe, Y do pai. Bem, porém, como vocês viram lá na representação, os cromossomos eles não são iguais. O X e o Y. Existe diferença entre eles. O Y é menor do que o cromossomo X. Então, se o Y é menor do que o cromossomo X, o X vai ter mais informações do que o Y. E o Y também vai ter informação que o X não tem. Aí agora que vai começar essas características que é ligada ao sexo. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o cromossomo X. Eu separei essa primeira parte aqui e pintei ela de verde, tanto no X quanto no Y.
Essa parte do cromossomo são aquela parte que os dois vai carregar as mesmas informações. Então imagina os outros 22 pares de cromossomos que a gente já trabalhou. Essa primeira parte vai ser igual para os dois. Ou seja, se aqui estiver falando da cor do cabelo, sei lá, aqui também vai estar falando dessa mesma característica. Então, o que vai nos interessar é essa parte aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Essa parte aqui que eu botei em laranja vai representar o gene de herança ligada ao sexo. Essa parte de azul, o gene de herança restrita ao sexo. Bora entender isso daqui. Por que ligado e por que restrito? Gente, vamos supor que nessa parte aqui existe um dado gene que vai dar uma anomalia para, sei lá, uma hipertrofia no músculo. Bem, a informação vai estar em que parte? Vai estar numa parte restrita do cromossomo Y. Uma mulher tem cromossomo Y? Não. Então, se aqui existe uma doença, uma anomalia, que o pai vai carregar, quem é que vai receber essa anomalia? Somente os filhos homens. Por quê? Porque o homem vai ser X, Y. Então, é no Y que está essa informação. Se aqui tiver alguma informação, nunca vai ser passado para a mulher. Por quê? Porque o cromossomo da mulher é X. Ela nunca vai receber o Y. Então, por isso que fala que é restrito ao sexo, porque é restrito ao homem. Então, se alguma anomalia apresenta informação no cromossomo Y, essa anomalia vai ser passada de pai para filho, eu posso afirmar isso, porém, nunca será passado para uma mulher, e uma mulher nunca vai ter a informação dessa anomalia. Agora, deixa eu apagar aqui. Agora, se tiver nessa região aqui, que está no cromossomo X, aí agora tanto o pai, ou tanto a criança homem, como a criança mulher pode receber. Mas aí agora eu vou ter que pensar o seguinte, porque os dois vão receber X, ó, aqui para a mulher e aqui para o homem. Então os dois têm cromossomo X. Agora, a anomalia presente, sei lá, nesse ponto aqui, vamos supor que vai dar o daltonismo, que é aquela incapacidade de diferenciar algumas cores. Se o daltonismo for uma doença recessiva, por exemplo, Dzinho, na mulher só vai aparecer quando ele for o quê? XDzinho, XDzinho. E no homem? No homem, quando for XDzinho. Então, é muito mais fácil aparecer nos homens do que nas mulheres. E é a mesma coisa lá naquela doença do vídeo que vocês assistiram, a adrenoleucodistrofia. Bem, antes aqui eu vou passar uma reportagem de alguns anos atrás, que teve essa reportagem aí, mostrando uma pessoa que a mãe conseguiu lutar para dar uma vida digna, gente. A adrenoleucodistrofia, ela basicamente vai destruindo a criança até o estágio de morte. Porém, existem alguns tratamentos. Presta atenção nessa reportagem. Quem vê toda essa alegria não imagina quanto Jorginho já lutou para continuar aqui. No dia 16 de março, ele completou mais um ano de vida, superando a expectativa dos médicos. A gente está aí na alegria de hoje de estar com ele com 18 anos. Se formou um adulto, hoje ele já é um homenzinho. Continua sendo bebê da casa, mas é um homem. Até os 6 anos de idade, o menino levava uma vida normal. Mas algumas mudanças no comportamento e dificuldades na escola levaram à suspeita de uma paralisia cerebral leve. O fato é que o caso dele era mais grave. Ele ficou sem falar, sem andar, sem chorar. A gente foi ter diagnóstico dele, ele já estava com 8 anos, aí é que veio uma médica de fora visitar um paciente dela no hospital infantil e que daí coletou todos os exames dele, levou para Porto Alegre e que daí a gente teve o diagnóstico que ele era um portador da adrenoleucodistrofia. Jorginho é o único caso registrado no estado. A adrenoleucodistrofia causa um acúmulo excessivo de gordura nos tecidos do corpo e, sobretudo, no cérebro, o que afeta a transmissão dos impulsos nervosos. A doença causa o retardo,
deterioração neurológica, degeneração, hipertrofia de órgãos, perda da audição e da fala, entre outros sintomas que aparecem a cada ano. Em 2013, nós contamos a história dele aqui no Jornal do Meio-Dia. Na época, Jorginho tinha completado 15 anos. Já se passaram 3 anos e as dificuldades só aumentam. Manter a dignidade dele, sabe? Porque o Estado ele não está fornecendo pra gente o que deveria de fornecer. A gente está com bastante dificuldade de manter ele em fralda, medicação, na comida dele, porque assim, o processo é negado. Que daí quando chega na fase adulta, tu é obrigado a mudar tudo quanto que é tipo de processo. E a gente não está conseguindo devido a alguns exames que ele tem que fazer, só que ele não consegue realizar. Não é que eles não fornecem o exame, é que ele não consegue realizar esse exame. E por causa desses exames eles não conseguem fornecer, porque daí segundo eles precisam desses exames, no caso, para poder manter ele. Por conta da doença, Jorginho usa fraldas, uma média de 200 por mês. Mas o estoque está no final, já que há 4 meses o posto de saúde não fornece. Outra dificuldade é com a alimentação. Ele precisa de um tipo de suplemento especial, que deveria ser fornecido pela rede pública de saúde. Essas são as 3 últimas latas que devem durar por 4 dias. E elas só estão aqui porque a mãe do Jorginho recebe doações da ONG Casa da Esperança, que acompanha o menino há 9 anos. Hoje a gente trouxe 3 latinhas da alimentação dele, que é uma alimentação especial. Eu não sei até quando que vai durar e quando que a gente vai conseguir adquirir mais latinhas. E isso é uma preocupação hoje pra gente, né? Porque a Josi não está conseguindo pegar a alimentação dele pelo posto. Então a gente fica mais responsável e tá difícil pra gente conseguir manter com tudo mesmo. Desde janeiro, a mãe aguarda a marcação de uma nova consulta. Mas nem a demora e o medo do amanhã superam a alegria do menino, que é motivação para quem o conhece. Eu não me dou o direito de desistir, embora a gente já tenha passado muita dificuldade de achar que, de os médicos chegar e dizer que acabou. Eu não me dei o direito de desistir porque o olhar dele não me diz isso. Ele pede, mãe, vamos, que ainda não acabou. Então, gente, vocês viram aí uma reportagem falando de um rapaz, né, que foi detectado com 6 anos. Ele começou a apresentar, ele era uma criança extremamente normal. Aos 6 anos, começou a apresentar alguns sintomas que acreditava ser uma paralisia cerebral. Essa doença é uma doença relativamente nova. Foi a partir de 1992 que ela começou a ser estudada. Então, por ser uma doença nova, o diagnóstico é um diagnóstico difícil. E aí, a criança, o Jorginho, ele tinha uma vida normal até os 6 anos. Depois de 6 anos, ele começou a apresentar o quê? Déficit na escola. A criança começa a ter os músculos hipertrofiados, começa a perder a fala, perder a visão. Quando detectado, pode ser que consiga dar uma melhorada, porque a adrenoleucodistrofia, que também é conhecida, vocês podem achar como doença de Lorenzo, que foi uma das primeiras crianças que teve estudo sobre essa doença, acomete, ela ataca o sistema nervoso central e as glândulas suprarrenais. Essas glândulas que se localizam em cima dos rins são fundamentais para a liberação de hormônios extremamente importantes. Essa doença ela vai acometer principalmente os homens, e possui níveis de gravidade diferentes, né? Você vê, o Jorginho aí, ele... Por mais que tenha ficou com sequelas, conseguiu ainda sobreviver. Mas fala-se que depois que descobre essa doença, o máximo que a criança vive é 10 anos. Ela é uma doença hereditária, né? Como a gente vai ver agora, ligada ao sexo. E a mãe que é a principal portadora. Mas bora entender aqui, como é que essa doença está ligada ao sexo. Vamos ver aqui, ó, gente. Bem, eu tenho aqui quando o pai, se for um pai que tenha a doença,
ele casa com uma mulher normal. O que pode acontecer? No caso, a gente vai imaginar que essa doença é dada por um cromossomo recessivo. Ou seja, vai ter que ter, para a mulher ter, ela vai ter que ter os 2 cromossomos infectados. Para o homem ter a doença, basta que ele tenha apenas um único cromossomo infectado. No caso do homem aqui, esse pai infectado, ele tem aqui no cromossomo X um gene para determinada anomalia. A mãe, ela não possui nenhuma informação para aquela anomalia. Então, essa mulher aqui, ó, ela recebeu o gene são da mãe, porque a mãe só tem genição, e recebeu o gene doente do pai, ó. Ela vai apresentar a anomalia? Não apresenta, porque para apresentar a anomalia, os 2 tinham que ter. A mãe também tinha que apresentar aquela anomalia, e a mãe não tem. Então, essa mulher aqui, ela é apenas portadora. Porém, se ela casar com um pai que tenha o gene, aí sim é que a filha dela pode apresentar os 2 genes portadores. Aqui, ó, os homens aqui nunca serão atacados. Por quê? Porque o homem, por mais que ele vai receber, se a mulher tivesse a doença, por mais que ele receberia o gene da mulher, do pai ele só iria receber o gene bom. Então, ó, o Y aqui que é do pai, e essa doença não acomete o gene Y. Então, essa pessoa aqui não é afetada. A menina, ela pode ser afetada, ela vai ser afetada, mas ela não vai apresentar a doença, ela só vai carregar a informação. E esse menino aqui também não vai ser afetado. Isso é quando o pai é infectado. Agora vamos ver quando a mãe é portadora e casa com um homem que não tem a infecção, a determinada característica. Infecção não, a determinada característica. Então, o homem aqui tem os cromossomos normais, tem o X normal, o Y normal. A mãe, ela não tem a doença, ela não é portadora, porém ela está carregando o X aqui, ó, o X que é o portador da doença. Então, essa mulher aqui, como o pai, o cromossomo que vem do pai, o X que vem do pai, é o X normal, ela só vai ser portadora. Esse cara aqui, ele já vai ser afetado. Por quê? Porque ele recebeu o cromossomo da mãe que tinha anomalia. Do pai ele recebeu o Y, mas da mãe ele recebeu o que tinha anomalia. E para isso, apenas a presença de um X, no caso do homem, já é afetado. Então esse rapaz aqui, essa criança, é que apresentaria aquela doença. A menina não apresentaria, porque ela recebeu do pai, ela recebeu um gene bom. Então, já que o pai não tem, então nunca ela vai ter, nenhuma mulher vai ter filho desse casal. E esse menino aqui recebeu o gene, o cromossomo bom da mãe, o X que não tinha aquela informação. Então, ele também não vai ser afetado. Então, gente, toda vez que eu falo de... perceba que a mãe era portadora, que foi o que aconteceu no filme. Ó. A mãe era portadora e só a criança, homem, é que foi infectado. Que é o caso da adrenoleucodistrofia. Então, herança ligada ao sexo é quando fala-se dos cromossomos sexuais. Não importa na localização que está. Mas quando fala que está no cromossomo X é que está infectado, ou no cromossomo Y, isso a gente está falando de herança sexual. Bem, uma outra anomalia relacionada com herança transmitida pelo sexo é o daltonismo. Observe essa imagem aí. Vamos fazer um teste para ver se vocês têm algum nível de daltonismo. Se você for uma pessoa com a visão normal, você vai enxergar o número 74. Tem as bolinhas marrons, com vários tons de marrom, e tem as bolinhas formando o número 7 e o número 4. Se você não está conseguindo enxergar o número 74, é porque possivelmente você tem daltonismo. O daltonismo é uma anomalia no olho que o olho não consegue diferenciar alguns tipos de cores. Ela não consegue, por exemplo, diferenciar o verde de outra cor. Se uma pessoa daltônica olha para uma árvore, ele vai enxergar tudo no tom de marrom e não de verde. Tá? O daltonismo também é um caso de herança ligada ao sexo. Bora lá. Para a pessoa ser daltônico, ele tem que ser, o homem tem que ser
o X e o daltonismo está lá no cromossomo X. A informação do daltonismo está no cromossomo X. Ele tem que ter o X com o gene para o daltonismo e o Y que já é do homem mesmo. E a mulher? A mulher tem que ter os dois cromossomos recessivos. Então, é muito mais fácil, e hoje sabe-se que tem muito mais casos de daltonismo em homens do que em mulheres. Em mulheres é extremamente raro. Então, aqui, ó, vamos ver. Aqui eu tenho uma mulher normal, porém ela é portadora do cromossomo que tem o gene para o daltonismo. E aqui eu tenho um homem daltônico, né? Então, a mulher, ela é portadora, ó. Então ela tem o XDzinho aqui. O homem já tem um XDzinho mesmo, então ele já é daltônico. O que pode dar do cruzamento? Pode dar essa mulher aqui, ó, receber o XDzão da mãe e o XDzinho do pai. Ela não vai ser daltônica, ela vai ter o XDzinho que dá a característica. Mas para que essa característica apareça na mulher, tem que ser os dois Dzinhos. Então ela só vai portar. Esse homem aqui, ó, esse homem, ele recebeu o XDzão da mãe e recebeu o Y do pai. Então ele vai ser um homem normal. Por quê? Porque para ele ser daltônico, ele tinha que ter o XDzinho. Essa mulher aqui, ó, recebeu o XDzinho da mãe e recebeu o XDzinho do pai. Então ela já apresenta o daltonismo. Por quê? Porque ela representa os dois recessivos, XDzinho. E esse homem aqui recebeu o XDzinho da mãe e o Y do pai. Ele também é daltônico. Por que daltônico? Porque em um homem, só a presença de um já é suficiente. Então, quais são os genótipos que eu posso ter? Eu posso ter XDzão, que é uma mulher normal, que não carrega a característica. Eu posso ter XDzinho, que é uma mulher normal, porém carrega aquela característica. O Dzinho está aqui, ó, presença. Ela não vai ser daltônica, mas um filho dela pode ser. Se eu tiver XDzinho, eu tenho uma mulher daltônica, porque eu tenho um Dzinho para os dois. Se eu tiver um XDzão com o Y, eu tenho um homem normal, que eu acredito que é o caso de todo mundo aqui, dos homens aqui da sala. As mulheres pode ser ou esse aqui. Eu acredito que não tem nenhuma mulher daltônica aqui na sala de vocês. E se no caso for o XDzinho e o Y, aí já vai ser um homem daltônico, tá bom? Então, como seria um heredograma de um daltonismo? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho um heredograma e tenho pintado de escuro os indivíduos portadores. Para me facilitar, gente, eu vou começar colocando o genótipo dos indivíduos portadores. Lembrando, quadrado representa homem, círculo representa mulher. Então, vamos lá. Essa mulher aqui, ó. Para a mulher ser portadora, para a mulher ser daltônica, o que ela tem que ser? XDzinho, XDzinho. Para o homem ser daltônico, ele tem que ser o quê? XDzinho, Y. Para esse homem aqui ser, ele tem que ser o quê, ó? XDzinho, Y. Aí agora a gente imagina, ó, vamos ver agora o desses outros aqui, ó. Essa mulher aqui, ela recebeu o XDzinho do pai e o XDzinho da mãe. Então eu posso afirmar que a mãe dela tinha um XDzinho. Qual era o outro? O outro tem que ser XDzão. Por que XDzão, Alan? Porque ela não é daltônica. E se aqui fosse um XDzinho, ela seria daltônica. Então, esse homem aqui, ele não tem daltonismo. Então, ele é o que, ó? XDzão, Y. E essa pessoa aqui? Essa pessoa, como ele vai receber o X do pai e o X só tem o Dzinho, ela é XDzão da mãe, XDzinho do pai. Porque ela não tem daltonismo. Então, esse homem aqui, ó, ele recebeu o XDzinho da mãe dele. XDzinho. E o Y do pai. O pai, ele não é doente, ele não tem o daltonismo. Então, eu posso afirmar que o pai é quem? XDzão. E a mãe? A mãe também não tem daltonismo. Então, eu tenho que afirmar que ela também é XDzão. Agora,
esse daqui, ó. Esse daqui recebeu da mãe o X e o Y do pai. Da mãe ele pode ter recebido o XDzão ou o XDzinho. Qual que ele recebeu? Ele recebeu o XDzão da mãe. Porque se ele tivesse recebido o XDzinho, ele seria daltônico e ele não é. E ele é Y. E esse daqui? Esse daqui recebeu o XDzão da mãe e o XDzão do pai. Ou ela pode ter recebido o XDzão do pai e o XDzinho da mãe. Para qualquer um dos dois aqui, ela não vai ser daltônica. Tranquilo? Então eu completei facilmente um heredograma, o genótipo dos heredogramas da anomalia do daltonismo. Existem algumas heranças, galera, que não está diretamente ligada ao sexo, não está no cromossomo sexual. Porém, ela é influenciada pelo sexo. Ou seja, certos genes, mesmo não localizados em cromossomos sexuais, expressam-se de forma diferente em machos ou em fêmeas. E isso se deve, em muitos casos, à presença de hormônios sexuais em concentrações diferentes nos dois sexos. Como assim? A calvície mesmo, a pessoa ser careca. É mais comum no homem ou na mulher? É óbvio que é no homem. Acontece sim de mulheres serem calvas, mas é muito mais fácil de acontecer no homem. Por quê? Porque o homem tem um hormônio que induz a calvície, diferente da mulher. Na mulher, a calvície vai ser quando... Para o homem ele ser calvo, basta ele ter a presença de um sesão. Sesão, sesão, calvo. Sesão, sezinho, calvo. Para o homem ser normal, ele tem que ter sezinho, sezinho. E hoje é quase difícil alguém ser totalmente normal. Sempre tem um pouquinho de calvície. Ou uma entradinha na frente, na testa, ou a calvície na parte de trás da cabeça. É normal. A mulher, ela só vai ser calva quando apresentar os dois sesão. Se tiver um sezinho, pelo menos, ela já vai ser uma mulher normal. E isso é determinado pelo quê? Por hormônios. A mulher vai ter o hormônio que vai produzir mais cabelo e o homem vai ter o hormônio que vai induzir a calvície. Aí vai entrar a questão de uso de bonés mesmo, ativa a calvície, determinados produtos ativa a calvície. Claro que a mulher se preocupa mais com o cabelo do que os homens. E isso é normal. Então, essa herança aqui você vê que é diferente em um homem e diferente na mulher. Porém, ela não está ligada nos cromossomos sexuais. O que faz com que fique diferente é a presença de hormônios diferentes, tanto no homem quanto na mulher. Bem, eu estou falando aí de forma de determinação de sexo. No caso dos seres humanos, se tem X é uma mulher, se tem X e Y é um homem. Porém, existem diversas formas de determinar o sexo no reino animal. Como assim? O sistema XY, que é onde o homem ele é heterogamético, tem os gametas diferentes, o homem tem o espermatozoide X e o espermatozoide Y, e a mulher, o óvulo X, é chamado de sistema XY. Aonde que está presente? Está presente nos mamíferos e em algumas moscas. Existe um outro sistema que é bem parecido com o sistema XY, que é o sistema XO ou X0. Pode encontrar essas duas nomenclaturas. E está presente em alguns insetos. Como vai ser esse sistema? O sistema X0 é o seguinte: a mulher vai ser X e X. A mulher não. O feminino, que é o inseto, não é mulher. O inseto feminino vai ser X e X. E o inseto masculino vai ser somente X. Não tem a presença do Y. Então, a quantidade é que vai mudar. Se tem 2X, vai dar feminino. Vai dar uma fêmea. Se dá um X apenas, um macho. Nas aves, nos peixes e em alguns insetos, eu vou ter o sistema ZW. O sistema ZW, ele é praticamente igual ao sistema XY. Porém, no sistema ZW, é a fêmea que vai apresentar os dois diferentes. O homem vai ter igual. O macho vai ter igual. Então, diferente de nós seres humanos, que
a mulher tem igual e o homem é que tem diferente, nas aves, nos peixes e em alguns insetos, vai ser o quê? A fêmea que vai apresentar os dois tipos de gameta, o Z e o W, e o macho vai apresentar apenas um único tipo de gameta. É o inverso do que acontece com nós seres humanos. E tem uma outra forma de determinar o sexo, que é pela temperatura, que é o que acontece em alguns répteis. Na maioria, na verdade, crocodilos, tartarugas. Determina-se o sexo pela temperatura. Uma temperatura mais elevada vai dar fêmeas, uma temperatura mais baixa vai dar machos, ou vice-versa também. Então, é a temperatura que vai falar se a descendência daquela prole vai ser macho ou vai ser fêmea. E nesse caso, geralmente acontece que o quê? Que muitas vezes, em uma ninhada só, nasce apenas um único sexo. Numa ninhada de vários ovos de tartaruga, nasce apenas tartarugas macho ou tartarugas fêmeas. Por quê? Porque todos estão a uma mesma temperatura. Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Vocês aprenderam sobre a herança ligada ao sexo. Vocês vão assistir também o filme, né, O Óleo de Lorenzo. Também vou deixar disponível para vocês. É um filme legal de se assistir, é um filme triste, né? Porém, você vê que foi graças aos pais de Lorenzo que hoje tem-se um medicamento que auxilia no combate dessa doença. Depois de assistirem ao vídeo, de assistirem ao filme, respondam à atividade que vai estar disponível e qualquer dúvida pode me chamar. É isso aí, galera. Tenham uma excelente semana e tamo juntos.